Seja bem-vindo, jovem! Essa é mais uma live que eu vou fazer aqui nesse perfil. Eu sou a Ana, eu sou engenheira, eu sou mentora de carreira para estudantes de engenharia e hoje eu vou conversar com a Natana, que é engenheira mecânica e é professora de física, e nós vamos conversar sobre a importância da física para a engenharia. Se tu tá vendo a gravação, seja bem-vindo também. Se tu tá vendo ao vivo, seja muitíssimo bem-vindo. Espero que tu goste dessa live, porque mesmo que tu não seja calouro de engenharia, já tenha feito as disciplinas de engenharia, é muito importante tu entender a tabela, né? Então, fica aqui com a gente para aprender essa noite e já aproveita o aviãozinho para convidar os colegas para assistir também. Boa noite, Natana. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite. E aí, tudo certo contigo? Te apresenta aí, eu falei um pouquinho, mas quer falar um pouquinho mais? Acho que, bom, para quem não me conhece, eu sou engenheira mecânica pela UFRJ. Durante toda a minha graduação, desde 2015, então eu entrei na faculdade em 2014, em 2015 eu comecei uma iniciação científica trabalhando com ensino de física. Então fiz uma iniciação científica de 2015 a início de 2017. E em 2016 eu entrei para dar monitoria de física. Então, dentro da graduação, a física sempre assim, só no primeiro período que eu não trabalhei com mecânica clássica, mas todo o resto eu já fazia parte, trabalhava um pouquinho com física. Então, é isso. Eu fiz iniciação científica em ensino de física, dei monitoria e também aulas fora da faculdade nessa área. Nossa, que legal, hein? Então, mesmo tu fazendo faculdade de engenharia, tinha os dois pés lá na física, né? Não foi uma Isso. coisa que surgiu recentemente, né? Não, foi uma coisa que eu já comecei desde o início da faculdade, assim, em 2016, em 2015 já estava trabalhando com isso. Só vou fazer um adendo aqui para quem não sabe, a Natana está nos Estados Unidos, então nós temos uma Ah, é? presença internacional hoje. Aqui ainda é dia, ainda são as 3 da tarde, mas Que legal. E com toda essa tua experiência dando monitoria, dando aulas de física e tudo mais, quais são as principais dificuldades dos estudantes de engenharia? E pode ser das outras exatas, né? aham. Mas o que que tu enxerga assim que o pessoal vinha para tirar dúvida contigo e tudo mais? Então, eu percebia muito que o pessoal ele tinha muita dificuldade na parte de conteúdo mesmo, na parte básica da física. Então, eu sempre bati nessa tecla de que as pessoas precisavam aprender teoria. O aluno ele tem Aprender muita os conceitos, né? aprender os conceitos. Então, quando você tem um conceito consolidado, a prática do exercício ele se torna melhor e até mais construtiva, né? Porque eu digo sempre que o aluno ele tem pressa em ter a resposta final. Ele está ali interessado simplesmente na resposta final. Às vezes chegava o aluno na monitoria e falava assim, faz esse exercício, eu não consegui fazer esse exercício aqui. E muitas das vezes, nos meus 2 primeiros anos, eu dava monitoria em sala de aula mesmo, né? No último ano é que eu fui para a biblioteca, acabou juntando um pouco do meu TCC, então eu não estava tão afinco ali dentro de sala de aula, mas os 2 primeiros anos eu ia para a sala de aula, então era como se fosse uma aula, então o aluno levantava a mão, não conseguia esse exercício, mas eu sentia que existia uma diferença entre o aluno interessado e o aluno que estava ali esperando a resposta final. E o que Sim, estava só esperando a queria resposta resposta. final, ele ficava ali no celular e aí, tipo assim, sabe, ele não engajava junto com você. Então eu sentia muito assim. Existe a diferença dos alunos e os que não estavam preocupados com a resposta final, não tinham essa pressa, né, eu quero só a resposta no final do livro e não tinha o conhecimento do conteúdo. Além, óbvio, que a gente não pode deixar de falar
da leitura, né? Que é muita gente que Interpretação. não interpretação de texto, que o pessoal, né? Isso é uma coisa que acontece demais. E a matemática básica, que é uma coisa também que eu sentia muito, principalmente na UFRJ, que o ingresso é pelo Enem, né? Então, a gente tem ali Uhum. infinitas, entre 120 alunos por ano, então é muita gente, a lista Bastante rosa. gente. Então, isso acaba sendo nem só os 120 primeiros. Então, 120 só na engenharia mecânica? não, 120 no total. Aí são 40 para cada Ah, engenharia. É 40 para civil, 40 para mecânica e 40 para produção. Mas entendi. ainda assim, mas ainda assim você tem uma diferença do primeiro colocado para o último colocado. Então, é Sim, porque muito a diferente. matemática do Enem é bem superficial, né, para quem vai fazer engenharia. Sim, sim. Então, assim, acaba que há uma diferença absurda. Então, a matemática básica, a pressa, a falta de conteúdo e a interpretação de texto, eu acho que são coisas assim. Pois é, e assim, eu não sei se como é que foi na tua escola e tudo mais, mas eu vejo que é bem comum no ensino médio, cursinho pré-ENEM, pré-vestibular, só fórmula pronta. Aí, quando vou estudar física, é ficar decorando aquelas fórmulas, né? E aí já chega assim, e aí, professora, qual é a fórmula que eu uso aqui? Aí o Isso, pessoal acaba levando esses vícios para o ensino superior, né? sim. Porque Isso, a física, tipo, às vezes a fórmula vem naturalmente, digamos, se tu entendeu tudo que tá uhum, por trás, né? Tudo que construiu aquela forma. exato. Eu percebo muito isso, principalmente no início da Física 1, que é cinemática. Então, o pessoal vem com aquela coisa do sorvetão, da equação do espaço. E eles acham que, tipo assim, é isso e acabou, tô abalando. Tipo, pra que isso dá pra P1? E quando chega, de fato, a prova, eles levam um choque. Então, eu falo, cara, não deixa pra, né, a hora que você tiver a sua primeira prova ali, levar aquele choque e acordar. Porque não é só isso, né? Não é só aquilo que você viu lá no ensino médio. É muito importante o que você viu no ensino médio, porque é isso que vai te dar a base de que você entenda algo mais aprofundado, porque eu acho que você trabalha bastante isso, a gente já vê bastante isso, que existe um tempo de maturação de conhecimento, né? Sim. Não é tudo que você vê que você aprende já ali naquele momento. Não, existe um tempo de maturação daquilo ser digerido. Nossa, é aquilo outro. Então, Não, isso às existe, vezes né? tu já passou na disciplina e vai pensar, aquilo lá que eu estudei ano passado, agora sim. Faz todo sentido. Então, não adianta. Então, se você vem com uma base boa do ensino médio, nossa, já é um avanço, porque você consegue. Aí eu consigo, né? Você pega, já tem o tijolinho do ensino médio, aí você consegue colocar outro ali. Né, da graduação, você consegue colocar um pouquinho de conhecimento de limite, de derivada, de integral. Mas quando você não tem aquilo, para você olhar para a cinemática, aí o cara fica engessado simplesmente no sorvetão, ele não consegue ver, né? Você não consegue colocar um cálculo mais avançado ali dentro para que ele consiga entender de fato o conceito. Então, é bem difícil, assim, já de E início. como que os teus alunos, né, superam essas dificuldades? É assim, tem algum segredo ou é sentar e estudar mesmo? Eu sempre digo que o principal é estudar, é pegar um livro e, sabe, e ler. Eu fiz isso e falava para todo mundo, falava, gente, vocês têm que ler teoria. Não adianta vocês achar que vocês vão na aula, vai escutar ali o professor, vai chegar em casa e vai partir para o exercício. Não, você precisa primeiro olhar aquele conteúdo, né? A sala de aula, ela é muito importante, ela tem uma interação ali, mas ela não te dá toda a bagagem de você, né? Eu sempre digo isso, até com videoaula. Gente, não é a videoaula só. Não vão achando que videoaula vai construir conhecimento. É livro, é aquela E, coisa de sentar e, né, e ler e olhar. nossa, eu sou muito fã de livro e é muito legal porque no livro sempre tem uma historinha, tem um exemplo que o professor não falou na aula, assim, daí tu fica, nossa, que legal! Então isso realmente é útil, sabe?
Porque na aula não dá tempo de explicar tudo aquilo lá, porque às vezes um capítulo, imagina, é 100 páginas. E aí, como é que o professor vai falar aquilo em 1h30, né? Não Então, tem assim, não é culpa do professor, sabe? Mas é que às vezes tu fica ali lendo, fica assim, ah, agora sim. Que às vezes cada pessoa aprende de um jeito. Então, tem um exemplo que funciona para mim, um que funciona para ti, e assim por diante, né? Por isso que é importante ler ali no livro e tal. Sim, sim. E é o que você falou, e cada um aprende de uma maneira. Então, às vezes, você tem vários livros, eu sempre digo isso, não existe um livro, qual que é o melhor livro? Não, não existe o melhor livro. Existe aquele que você consegue entender, aquele que você consegue começar o conteúdo. Eu sempre dizia isso. Tinha o pessoal que falava assim, o professor tal só usa Moisés. Eu falava, pera lá, tu tem bagagem para começar com Moisés? Se você É não bem tem, difícil, Moisés. por que você vai começar pelo Moisés? Por que você vai para lá se você pode, né, escolher um que te dê uma abertura para que você inicie ali o seu conhecimento de física? Então, assim, não é porque o fulano está estudando por aquilo que você tem que ir pelo aquilo, né? Eu mesma, assim, eu assisti a aula mais pelo estar em sala de aula, colher informações que o professor falava, dava, mas assim, todo o meu conhecimento mais aprofundado foi em casa, sentando a bunda na cadeira, pegando o livro e estudando. Então, assim, o professor, ele faz essa ligação, ele liga aquela lâmpada, mas é você em casa que, né, que tem que Sim. trabalhar em cima disso. Eu sempre digo isso. O cérebro, ele só vai colocar uma coisa dentro da tua cabeça quando a tua mão tiver em exercício. Enquanto você ficar achando... Porque é muito fácil... com tudo. Uma vez no Natal do ano passado, eu vi um videozinho assim de uma mulher fazendo um guardanapo pegando um guardanapo e fazendo uma árvore de Natal. Aí eu olhei o vídeo e falei, nossa, que fácil! Aí eu peguei, comprei o guardanapo e fazer, gente, que difícil! O vídeo era assim. Eu falei, gente, isso acontece com tudo. Porque o aluno olha o exercício assistindo a videoaula e fala, nossa, que fácil, é assim, nossa, já sei. Eu quero que o Ramon vai fazer, que ele descobre a dificuldade, né? Colocando a mão na massa. Então, é exemplo simples, mas é com tudo. Sim, eu tive um professor que eu achava a aula dele muito didática, assim, ele explicava super bem. Mas ele sempre falava, gente, vocês estão aqui na aula para ver sobre o que eu estou falando. Aí vocês vão ver, assim, eu falei desses tópicos em casa, vocês vão pegar o livro e estudar esses tópicos, porque foi o que eu falei na aula. Ele dizia assim, se vocês ficarem só do que eu estou dando aqui na aula... E a aula dele era muito boa, só com a aula dele eu já achava que dava para aprender muito. Mas ele falava isso várias vezes, assim, de semanas em semanas, ele falava isso, assim, ó, vocês anotaram os tópicos que eu falei hoje? Quando chegar em casa, pega o livro e procura onde estão esses títulos com essas palavras. Ele falava isso. Mas porque se você vai só... Oi, aqui... travou? Oi. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Tu travou, não sei. Voltou. Probleminhas de Instagram. Voltou. Mas é isso, só ali na aula não garante nada. O aluno tem que exercitar, né? Ele tem que colocar a mão na massa para aquilo de fato entrar na mente. Então, não tem pois como. E aí, como muita gente não entende direito o que está acontecendo, eu acho que surgem esses mitos, né? Que a física tá aí só porque tem que cumprir carga horária e tal, sabe? Não, porque a engenharia só começa depois do ciclo básico. Aquela coisa toda aí, né? Sim. E eu acho que na engenharia tem essa luta, né? Mas principalmente porque as pessoas não entendem. Então, por isso que fica difícil de entender a importância, porque elas passaram na disciplina ou não passaram, né? Muitas vezes, que a gente falou hoje nos stories.
Às vezes você olha para aquele cara e fala, ah, não serve para nada, mas se não serve para nada, por que que você ainda já não liberou isso, né? Por que que você já não passou para frente essa matéria? Tu tá fazendo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, libera isso aí, se isso não é tão importante para ti, né? Mas quando a gente fala de básico, a gente está falando de uma construção mental, né? O engenheiro ele é feito para solucionar problemas, e essa solução de problema ela começa no básico, ela começa ali. O Nicolas estava falando bastante e eu acho isso super interessante, que muita gente se prende no fato de calculadora, de computador, mas a gente De esquece que a primeira software, né? programação que acontece para a gente é mental, né? Se você não tem Sim, uma visão mental do programa que você vai escrever, o computador não vai fazer sozinho ali. Você tem que dar os comandos, você tem que sim, analisar aquilo. Então, o básico ele serve para que a gente comece a ter raciocínio lógico, né, sobre aquilo. Ele sim, dá a base para que você coloque, né? Você pega a mecânica. Gente, a mecânica é só física, né? Eu falo que você vê ali, é toda física aprofundada. Você pega o ramo da dinâmica, então você tem dinâmica um, 2, vibrações, projetos. Então você trabalha a física um desde o início, mas se você não sabe o início, nada mais você consegue ramificar. Então, as pessoas acharem que o básico não é importante, é não entender o exercício de raciocínio que é preciso criar, né? De sim. você ter aquela coisa de, nossa, eu soluciono o problema, eu analiso situações. Esses dias eu estava conversando com meu marido sobre isso, sobre quando eu ia na monitoria, eu falava com o monitor e aí eu falava, eu chegava e perguntava, eu não sei tal exercício, isso na monitoria de física um. E eu olhava para o monitor e ele pensando assim, a gente questionando junto no quadro, e aí eu falava sempre com a minha amiga, eu falava, nossa, Ju, eu queria ser igual o Renato, porque o que me chamava mais atenção não era a resposta final que ele me entregava, mas Era o raciocínio. era o raciocínio, era essa coisa do pensar dele. Mas se a gente colocar isso aqui, o que será que isso faz? O que será que isso... Né? Esse incômodo gerado pela não solução, né? Que é isso que é importante, é isso que vai construir o engenheiro, porque Pois é. quando E tu às chega vezes eu tipo para... vejo gente até justificando assim, ai, mas eu não fico usando esses cálculos ali, essas monte de teoria na minha vida real, assim, sabe? Só que assim, ó, aí é que tu separa quem é um bom engenheiro e quem é um mau engenheiro. Porque não é como se a gente, vou pegar aqui o Halliday, né, o Tipler, vou ficar resolvendo exercício e esse é meu trabalho no dia a dia da engenharia. Não, só que é essa construção de raciocínio que vai ajudar a gente a olhar para um problema, assim, ó, ver uma ponte que tá rachando e tipo, tá, e aí? Sabe? E aí, a gente olha para as coisas que existem na vida, no input que a vida dá, né? Você olha assim, existe uma tubulação, ela tá lá embaixo do mar, ela tá com uma corrosão, como é que eu vou tratar aquilo? Como é que eu vou soldar aquilo? Como é que eu tenho um motor? O motor não, o mercado não tem a potência exata que eu preciso. Eu vou pegar então o motor e aí vou fazer tal e tal transformação. Então, assim, essa a coisa do raciocinar na vida, porque na vida não existe resposta, né? O Norton traz isso, eu gosto sempre de citar isso, que ele traz no livro, ele fala isso, a vida não tem resposta atrás do livro, não vai ter. Então, criar esse raciocínio Sim, para que você busque soluções, né? A melhor pois possível. é. E esses dias até eu tava numa fila, né, de um posto de saúde e as pessoas fizeram a fila pro lugar que ficava pro sol, sabe? E aquilo tava me dando um nervoso. Eu ficava assim, meu Deus do céu, mas ali pro outro lado tem sombra por 200 metros. Por que todo mundo fazendo a fila pro outro lado? Sério, foi horrível, assim, tipo, eu fiquei agoniada porque tipo, ninguém percebeu pra onde que tava o sol, sabe? Sim. E aí eu fiquei uma hora na fila debaixo do sol. Aham.
porque as pessoas não conseguem colocar, trazer aquilo para o dia a dia. Tipo, vamos solucionar isso aqui, que é, né, esse problema que está acontecendo, e as pessoas não fazem essa ponte. Quando você não faz essa ponte, é difícil. Sim, é bem difícil, né? Mas muda muito a mentalidade depois que a gente passa por esse treinamento mental, assim, nessas cadeiras que parece que não Sim, fazem tanto sentido, mas depois tudo encaixa, assim, ó, tudo tipo sim. aqueles Tetris, assim, tem que encaixar tudo. Aham, é verdade. E, e uma coisa, assim, que eu já vi discussões sobre isso, né? Porque eu acho que tu tá dos dois lados e tu pode falar melhor que tem cursos de engenharia que tem alguns engenheiros que dão aula de física, de cálculo. Mas eu acho que Uhum, o mais tradicional, principalmente nas universidades mais antigas, são físicos que dão aula de física para engenheiros. E aí uma uhum. reclamação dos estudantes de engenharia, é que eles não dão exemplo de aplicação, porque eles não falam nada da minha engenharia e tal. Eu já vou dizer qual é a minha opinião, assim, sabe? Eu sou professora de engenharia e eu prefiro dar aula de cadeiras específicas, sabe? Eu não gosto de dar aula de física, sabe? Aham. Seria assim, tem que dar aula, posso dar aula de física, mas eu prefiro dar aula de cadeiras específicas. Então, assim, sei lá, sabe? Eu acho que a obrigação do professor de física não é dar exemplo de aplicação, sabe? E até porque se ele Uhum. for fazer isso, ele vai ter que dar para 30 engenharias. Como é que ele vai fazer? Tem faculdades Sim. aí que tem 20 engenharias, como é que faz? Não tem É, condições. não, não. Não tem mesmo. Eu acho assim, lá na UFRJ já teve acho que 2 anos em que um professor era engenheiro e pegou Física 1. Muita gente reclamou, mas teve gente que gostou. Eu acho o seguinte, o engenheiro, se ele está muito bem preparado para dar termos técnicos físicos, eu acho ok. Assim como um físico, né, que dá essas cadeiras, a gente não pode exigir, mas se ele consegue, porque daí entra uma coisa que é muito importante, que é a didática de como conquistar o aluno para o interesse na disciplina, né? Eu acho que isso é o que falta bastante no básico, porque a gente pega, o pessoal fala Uhum. sempre, o físico, o matemático. Então, eu tive professores que conseguiram engajar e que conseguiram fazer com que a gente, né, se apaixonasse por aquilo, olhasse para aquilo com os outros olhos. E aí, o que tá essa motivação, ela vem através da aplicação, quando você diz, olha, isso aqui que você está usando, você aplica em tal coisa, né? Você usa em tal sistema e tal. E o físico pode fazer isso, a gente não tem como exigir que um físico saiba tudo, igual você falou, né? Tipo, você pega uma engenharia elétrica, ele dá um exemplo, aí depois ele vai lá, o pessoal que está fazendo produção, vai dar exemplo, né? Então, acaba sendo muito amplo, mas dele mostrar algo mais genérico do dia a dia, trazer essa Sim, eu ia motivação falar é de, em vez importante. de focar em exemplos da engenharia mesmo, coisas industriais, coisas que a gente vê dentro de casa, sabe? Né? Tem aquele exemplo lá clássico da panela lá de alumínio que muda de cor, sabe? Coisas assim que, tipo, que a gente vê É, dentro de casa, o sistema massa-mola, as portas que fecham, né, uhum, depois. Então, assim, coisas que a gente consegue ver no dia a dia, não precisa ser um problema de engenharia super complexo. exato, exato. E daí você olha para isso e eu, assim, eu acho que se eu pudesse escolher, eu acho que um físico ele traz, né, as notações e tudo mais, mas existe muito, né, do engenheiro ali. E quando você une os dois, né, quando você pega essa parte mais física, mais da ciência exata ali e consegue unir com a engenharia, né, com trazer essa coisa do pensar, do usar no dia a dia, do solucionar problemas, eu acho que daí é o perfeito, mas a gente não tem a situação perfeita, então cabe ao aluno também, né? Exatamente. Pesquisar. A gente E tem, hoje em é dia, a gente tem confortável botar a culpa no YouTube, professor, né? a gente tem tudo para você dar um Google ali e falar, nossa, vou olhar ali, onde que tem essa aplicação? Onde é que eu vou usar isso, né? Então,
cabe ao Não, e às aluno vezes até nos fazer o livros exercício. tem exemplo de aplicação. Eu já vi muito exemplo de aplicação em livro. E aí a pessoa tá com preguiça de ler um livro e bota a culpa no professor, sabe? Aham, exato. Mas Exatamente. agora eu lembrei de uma curiosidade, assim, que eu, no meu ensino médio, meu professor de física não era físico, ele era engenheiro mecânico. Mas aí ele fez, sabe aqueles cursos que o pessoal faz para poder ter a habilitação para dar aula em escola? Eu não lembro direito o nome. Mas aí Aham. ele fez. Aí, assim, ele era bem, tipo, de motivar os alunos. Por exemplo, na aula de ondas, ele levava violão, sabe? Para explicar a parte de Exato. ondas e tal, sabe? E daí Então ele você era bem assim, né? Mas era é, uma exceção, né? Tipo, aham, porque daí quando você trata do engenheiro, o engenheiro tem essa habilidade de conseguir trazer do dia a dia. Então isso já traz a motivação de cara, né? Porque às vezes o físico ele fica muito preocupado com as notações. Então, eu acho que o pessoal ia na minha monitoria e falava bastante disso, é porque eu, como aluna ainda da engenharia, enquanto dava monitoria, conseguia pegar uma linguagem que o professor não trabalhava, né? Porque ele chegava ali, ele não conseguia fazer essa ponte, então ele usava termos muito técnicos. Então, um aluno que sai do ensino médio, porque você pega física 1, normalmente vai primeiro ou segundo período, quando ele entra com muito termos técnicos de vetor unitário, né, de produto vetorial, começa a tratar com isso, o aluno leva um susto, né? e Então às ele vezes não precisa tá nem alinhado com a disciplina de cálculo, né? isso. Então aí o aluno precisa ele precisa. Você precisa fazer uma ponte, né? E aí na monitoria era isso que eu fazia essa ponte. Eu pegava o que o professor dizia e levava para a linguagem do aluno, porque daí, a hora que ele entende, aí ele consegue voltar nas notações, né, matemáticas. Mas se ele não fizer essa ponte, muito se perde ali e ele às vezes acha muito difícil e acaba bloqueando. Então, E é aí eu importante. pega ranço da disciplina, né? Aham, acaba, nossa. E, enfim, aí acaba achando que não serve para nada, ou que o professor não é bom, e, enfim, são N fatores, né, que influenciam nisso. A gente não dá para colocar apenas uma raiz para isso. Pois é, e até eu já comentei numa outra live, né, que eu era daquelas que, tipo, não entendia muito bem a importância de física, assim, quando estava fazendo a disciplina. Mas aí depois eu fui para resistência dos materiais e foi desespero, né? E aí, Aham, sabe? Então não é só a resistência dos materiais, tem outras disciplinas que se fica uma lacuna assim de aprendizado, se tu vai fazendo assim, empurrando com a barriga, tipo, depois falta, sabe? E aí a pessoa sofre, não é porque talvez a disciplina lá adiante, a disciplina lá mais aplicada era impossível, mas é porque não aprendeu direito física 1, física 2, física 3, assim por diante, né? exato. Assim como muito das pessoas que acham difícil física 1 e cálculo 1 é porque não sabem a matemática básica e a física básica, isso acontece subsequente na graduação. Então, se eu não sei física 1 direito, se eu não sei cálculo 1 direito, avançar para mim fica muito difícil. Então, você vai acabar. Sabe aquele erro que você substitui ali no início do exercício, carrega um erro, chega no final, o erro tá enorme, assim. Então, é isso que acontece. A pessoa vai levando, vai tampando só com a peneira e vai. A hora que você chega lá na frente, você fala, nossa. E aí vira uma bola de neve. Então eu sempre digo, dar um passo para trás, né? Tipo, às vezes é muito necessário de você olhar e falar, nossa, eu tô com dificuldade disso, né? Com fração, com qualquer, né? Com vetor, que o pessoal, assim, muito, a pessoa fala, eu não sei velocidade relativa. Eu falo, você não sabe vetor. Então, você não sabe, Uhum. você não consegue entender o conteúdo de velocidade relativa porque você não sabe vetor. Então, e isso vai se acumulando, né? Você não sabe lançamento oblíquo porque você não sabe vetor. Então, a coisa acaba, você tem ali um básico que o pessoal fala, não vou fazer. Eu fiz cursinho pré-vestibular por 3 anos. E muito do que as pessoas, né,
que na época eu ainda queria medicina, ainda achava que a minha Ah, vocação tá. era ser médica. Mas De gente, médica hoje para depois disso, professora de física. ainda bem que eu não fiz, porque, meu Deus, no hospital eu já quero desmaiar só de chegar no hospital, eu já Ah, sinto eu um sou igual, eu negócio sou igual. ruim. Aí eu falei, Mas ainda eu bem descobri que isso não. quando eu era adolescente, né? Que eu odiava hospital, odiava sangue, agulha, assim. Ai, E não. daí eu falei, não, a área da saúde, assim, pode ser qualquer coisa, menos a área da saúde. Exato. Graças a Deus não segui nessa área, mas olhando, quando você olha para o aluno do cursinho também, que eu acho que acontece a mesma coisa, é que quando o aluno começa a fazer muitos anos de cursinho, ele começa a falar assim, ah, esse assunto eu já estudei, esse assunto eu já estudei. E aí o erro tá nisso, dele não revisar e dele não olhar para esse conteúdo. É o que acontece. Cinemática eu já sei, é muito fácil, aí o aluno vai dinâmica legenda, então eu já sei. E aí ele vai indo, vai indo, vai indo. Na hora que ele chega ali em rotações, ele fala, eu não sei nada. E aí ele tem que voltar tudo. Porque E ele aí, aprendeu na base da decoreba, né? Não na parte de compreensão, assim, de gravar na mente mesmo. e o que me preocupa muito também é essa coisa do EAD, assim, o que eu recebi de pessoas assim, teve um aluno em específico que veio para mim e me perguntou uma coisa de cinemática e tava com várias dificuldades, eu ajudando o aluno e tal. E aí, um mês depois, ele me mandou mensagem falando: Nossa, muito obrigado, eu passei. Aí eu fiquei assustada, porque eu falei assim: como é que ele estava com dificuldade, sei lá, 3 semanas atrás, numa coisa básica do início da matéria, e ele passou, assim. Então, isso me assustou. E aí, eu acho que isso vai se refletir muito agora com as voltas às aulas, né? Porque muita gente vai encarar de frente o negócio. Então, óbvio que eu não sei como foi, se foi meio a meio, se foi professor que, né, que acaba. Porque a gente não sabe como foi isso de fato, né? Eu não estudei, Sim. né? Eu não tive presente em turma, então não sei como é, mas muito. Se já vinha um buraco do ensino médio, agora com essa coisa online acaba E talvez a ficando. gente não vai ver agora, mas talvez daqui 6 meses, um ano, 2 anos, né? Porque eu vi basicamente dois tipos de professores nesse EAD ali. O que resolveu ser o monstro para evitar cola, evitar cópia, enfim. E o que falou assim: ah, deixa de qualquer jeito, porque eu não tô afim de me estressar. E aí o cara, tipo, entendeu? Então, assim, é difícil, né? Porque vai julgar, entendeu? É uma situação difícil para o professor também, É, sabe? Mas assim, é o que uma tem, e coisa aí o aluno que não é preocupante. maduro, o aluno que não é maduro, que não vai estudar por conta e tal, tipo, sabe? Aí vai sofrer depois. Vai, vai. É uma coisa que eu vejo que eu falo, nossa, se a pessoa não correr atrás agora, que ainda tá, né, que dá tempo, a hora que chegar lá na frente, o que adiantou vai atrasar, não tem como. É uma coisa que é uma Não, conta que se paga. e assim, mesmo que passou nas disciplinas, eu acho que é importante assim, ó, pegar os livros, resolver os exercícios, assim, talvez sem essa pressão de ter prova e tudo mais, né? Mas Uhum. pegar e dar um jeito, assim, porque senão, que tipo de engenheiro que nós vamos ter daqui a pouco, né? Ah, exatamente. Meu Deus. Porque o mundo vai continuar com as mesmas condições, assim, né? E aí, eu acho que vai ficar mais complexo ainda os problemas para a gente resolver. Exato. Exato. Meu Deus. Ai, Pois é, que doideira. nossa. Mas É. fala pro pessoal ver teus vídeos no YouTube aí também. Eu Porque eu acho, não sei se tem, todo mundo sabe que tu faz vídeo no YouTube e tal, né? Porque aqui no sim, Instagram é sim. bem difícil de ter uma explicação, assim, mais, Ah, né? eu sempre trago algumas coisas aqui no Instagram, mas eu gosto bastante de trabalhar lá no YouTube, onde eu consigo trazer mais conteúdo, a gente, né, o aluno consegue, eu consigo ter um quadro onde eu consigo rabiscar, então
tem muito conteúdo lá. Eu acho que o pessoal que quer né, aprender de fato tem que dar uma olhadinha na parte de cinemática bem antes de avançar. Então, eu sempre falo, olha, você tem que começar ali do básico, ir para o avançado. Então, é bem importante. Então, eu faço isso lá no YouTube para que as pessoas consigam olhar de uma outra maneira, né? Porque às vezes Se motivar também para estudar, né? sim, sim, sim. Porque eu vejo as pessoas olham assim e falam, e muito esses dias eu fiz uma aula online e fiz um questionário, e muita gente que Ah, se no inscreveu, sábado, né? muita gente se inscreveu e falou assim, eu já fiz a matéria, mas eu não dei a devida importância. E eu tô querendo Uhum. voltar. Então, assim, eu tô sentindo necessidade, eu não tô conseguindo avançar, eu travei em tal coisa. Então, você percebe que existe uma necessidade do aluno olhar para aquilo e falar, nossa, realmente é importante para mim, é importante para minha construção, né? Então, o aluno olhar para aquele conteúdo, se motivar e falar, nossa, eu preciso estudar isso. Não, e quem já fez essa disciplina tá vendo que tem lacunas e tá correndo atrás do prejuízo. Então, quem ainda não fez ou está fazendo agora é privilegiado de poder ter essa informação assim, né? Olha, é tua responsabilidade aprender, é tua responsabilidade estudar, procurar conteúdo extra, pegar o livro, ver vídeo no YouTube, o que for, né? Não fica só esperando pela aula, né? Aham, é aquela coisa, você tem que fazer a sua parte. A gente, como professor, a gente tem o papel olha, de motivar, de trazer o conteúdo, de mostrar ali o caminho, mas não tem como eu pegar uma coisa que Estudar eu pelo aluno, né? não estudar pelo aluno. Eu preciso que o aluno trabalhe junto, né? Eu preciso que o aluno fale, não, e reconhecer. Isso que eu acho muito importante, reconhecer quando você tem uma dificuldade. Eu sempre digo, a gente precisa ser sincero com nós mesmos. Então, quando o aluno reconhece, às vezes eu coloco coisa nos stories ali, eu percebo que o aluno tá achando que é uma prova e que eu vou dar ponto para ele ao final, entendeu? Aí ele vota só quando ele tem certeza, ou ele não se arrisca, ou ele fica achando que, eu não vou colocar isso aqui Porque ela vai porque não, achar que eu sou burro. eu sou burro, que eu vou lá, eu vou clicar na fotinha da pessoa, vou olhar assim, Uhum. deixa eu ver quem é esse que pôs essa resposta errada. Só que ele não entende que aqui, né, no Instagram e lá no YouTube é uma ferramenta que ele tem de reconhecer onde ele está errando, né? De olhar e falar assim, nossa, eu coloquei isso, eu errei. Por que que eu errei, né? Deixa eu olhar lá, o que foi, né? Isso, então eu vejo que o aluno Só de ter fica essa humildade já é um avanço, né? sim, sim, porque eu vejo que o aluno fica com aquele medo de prova, acha que no final eu vou mandar uma nota para ele pelo DM, mas não vai ser isso que vai acontecer. O meu objetivo é que ele reconheça, que ele olhe para aquilo e reconheça, nossa, foi aqui que eu errei. E o que acontece muitas vezes é o oposto. Ou ele nem tenta, ou quando ele tenta e erra, ele diz, física não é para mim. Eu não sei física, eu não sei aquilo. E o que tinha que acontecer é simplesmente o contrário. Eu errei aonde que eu errei. Né? É a partir disso que a Não, é gente que as pessoas avança. têm medo de errar, mas é com o erro que a gente aprende, né? E eu Uhum. acho que é bem comum o perfil de estudante, assim, calouro, ainda mais porque a gente está falando de Física 1, que, o cara ia bem na escola, né? Tirava nota boa, muitas vezes passou de primeira no vestibular, na federal. Aí chega no Física 1, Cálculo 1, enfim, Física 2, e aí pega lá 2, 3, a nota. Tipo assim, nossa, como assim? Nunca tirou uma nota dessa na vida inteira, né? Então a pessoa não está acostumada com o fracasso, não está acostumada com o erro, né? Enfim, e aí a Exato. pessoa não aceita muito bem isso, fica ali na zona de proteção ali, sabe? Não, não vou me arriscar, porque imagina só, vou passar vergonha.
né? Aham. Mas é ali que a gente tem que aprender, né? É, o que eu falo sempre, pro pessoal que às vezes erra e acaba me mandando mensagem no DM falando, nossa, eu errei isso, foi por causa disso, 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 eu não olhei isso, estava escrito incorreto, eu coloquei a correta e discute toda a informação. Eu sempre digo isso, eu falo, a vida você tem que olhar por dois caminhos. Ou é o do sucesso, quando você de fato encontra aquilo e segue, ou é do aprendizado, né? Nunca é do erro. O erro, ele sempre Sim, pode ser olhado pelo lado do aprendizado, né? Quando você olha pelo erro, você desiste. Mas quando você olha aquilo pelo lado, nossa, a vida ou eu tenho sucesso ou eu tenho aprendizado. Eu tenho sucesso ou eu tenho aprendizado. E aí você vai caminhando, é isso que você avança, né? Então, os alunos, eles têm muito esse medo e essa pressa, essa coisa né, de nem ler direito, de olhar ali. Poxa, de fazer de cabeça, eu falo, gente, não ou de existe chutar, né? Quando é questão de múltipla chutar, escolha, chuta. Chuta, tipo, o chuta. que adianta, né? E aí vem, ou se acerta, nossa, vem aquela sensação de tipo, nossa, eu consegui. Eu falo, gente, essa sensação é falsa, né? De que você só chutou e foi ali na sorte, né? A porcentagem do seu chute que deu certo, mas não vale, não vem com isso, né? Não se constrói pessoas, engenheiros, né? Dessa maneira. Uhum. Não tem como. Não. E, assim, eu entendo, né, a questão de maturidade, porque eu também já fui assim, né? Tu entrou na Sim. faculdade um pouco mais madura porque tu fez 3 anos de cursinho. Mas eu sei que isso é normal, não é que tá certo, que tá errado. É um processo de crescimento pessoal também, não é só Sim. aprendizado intelectual, é que a pessoa tem que crescer também. Sim. Mas mesmo que isso seja um processo aceitável socialmente e tudo mais, uma hora a gente tem que acordar, senão a gente vai continuar patinando na vida para sempre, né? E aproveitar toda essa ferramenta que tem hoje, né? A gente tem aqui o Instagram com pessoas igual eu, você que já passamos por isso, de conseguir colher essa informação e falar, nossa, eu preciso amadurecer nisso, eu preciso olhar de uma certa maneira melhor para o meu ensino, melhor para o meu aprendizado. Então, quando você consegue, né? Porque a gente não vai ter tempo de errar tudo na vida, né? A gente não vai ter tempo de passar por todas as coisas que a gente precisa. Então, o outro, né? A outra pessoa, ela serve para que eu olhe e fale, nossa, Para encurtar o caminho, né? para encurtar o caminho, né? Para facilitar essa coisa, tipo, nossa, eu tô falando que não deixa para estudar só na P2, é porque você tem que começar a estudar agora, porque você não pode deixar, as coisas vão acumulando. Então, olhar e pegar essa informação, né? Que hoje é tão. É mais fácil. Na minha época, sei lá, estava começando o Instagram, mas não era só foto, não tinha essa informação, tinha muito pouco. O que tinha de Física 1 era dos professores de universidade, que era aula gravada, então o cara não conversava com você, não tinha um feedback, ele não ia responder o teu comentário. Então não tinha essa troca, né? Veterano. Não, não era muito fácil o acesso à informação, aí a gente procurava vídeo, às vezes, em inglês, alguma coisa assim. E aí você vai conversar com o veterano também, não é tudo que o veterano fala que você pode acreditar, né? Tem veterano que tá ali só para te sacanear, só para te colocar medo. Eu sempre falo isso, gente, não cai nessa. Cada ser humano é único, Não, não é quer que dizer assim, que a verdade é que ele tá frustrado, e aí ele não sabe o que fazer, ele assim, então vou te ferrar junto comigo. exatamente. E aí fica aquela coisa do tipo, nossa, você fica ali com medo, com receio. E eu sei que o primeiro período é um período, para mim foi o mais difícil, assim, em todos os termos, assim. Desde de estudo, desde, né, de acomodação, de você se encontrar naquele ambiente novo, de relação com professores. Eu tive o privilégio de estudar num campus né, em Macaé, que é um campus pequeno, não é ali no fundão, onde né, todo mundo fala que é muito mais amplo, que você não tem esse contato tão íntimo. O meu professor de Física 1 era meu vizinho. Eu sou assim, eu sou Que amiga legal. da mulher dele até hoje, das filhas dele. Eu vi a segunda filha dele nascer, inclusive a primeira também, a Clara. Então, assim, ele foi um amigo e próximo e que eu pude, né,
ter um contato não só com ele, como a da família, mas não é com todo mundo que isso acontece. E mesmo assim foi Sim, difícil, né? Foi uma coisa que você tá num ambiente novo. Eu saí de uma cidade que tem 4.000 habitantes. O meu condomínio, que eu morava lá, tinha 25 blocos, cada bloco tinha 16 apartamentos. Ou seja, era um condomínio maior até do gigante. que a minha cidade. Então, tipo assim, eu mudei para uma outra atmosfera. Então, eu sei que é difícil, né? O aluno sai de um outro estado, às vezes, né? Deixa pai, deixa mãe, deixa relações. Então, é tudo novo, né? É um momento de mudança interno e externo. Então, é hora de olhar e falar o que, que eu posso fazer para minimizar tudo isso, né? E uma coisa que eu digo também, assim, a gente fica sempre falando de reprovação, né? De não reprovar, ou de reprovar, ou que eu não quero reprovar em tal matéria, coisa assim. Mas eu acho que Sim, isso não te define como pessoa. E então eu acho que o mais importante é aprender de fato aquilo, né? É olhar e falar, nossa, eu me sinto segura com sim, essa informação. E não só eu passei, eu não passei, então isso não diz sim. muito. E É, assim, até quando a gente participa de algum processo seletivo, pode ser que alguém te pergunte, ah, tu já reprovou e tal. Mas não é com a intenção de te julgar, é com a intenção de mostrar como tu reagiu com aquilo, como que tu superou aquela dificuldade. Que assim, a maioria não pergunta, né? Assim, vamos ser sim, sinceros, de estágio, emprego, enfim. A maioria não vai querer saber se tu reprovou ou não reprovou. Mas se perguntar, é com a intenção de dizer, tá, como que a pessoa aprendeu a não cometer aquele mesmo erro e tudo mais? Não é com a intenção de dizer, ah, e aí, esse aí é fraco porque reprovou. Ninguém pensa isso, né? não, Que não. engenharia é muito raro encontrar alguém que nunca tenha reprovado, nunca tenha pegado uma recuperação, enfim. Sim, sim. E isso faz parte do processo, né? Eu via muito ali gente que reprovava, mas que tinha um conhecimento absurdo. Então, a gente, infelizmente, é o único método de análise, né, de olhar para o aluno e dizer, olha, o aluno aprendeu, não é prova, né? Ainda há uma Ainda faculdade mais não. em turmas de 40, 50, 60 alunos, como é que vai avaliar, né? Como é que você vai fazer um negócio diferente? Então, acaba sendo aquilo e, né? Mas a gente sabe que existem pessoas com outras habilidades, com uma, né, que às vezes consegue até te falar melhor do que escrever. Então, é ter paciência com você mesmo e achar que aquilo não. E primeiro período é aquela coisa, gente, não dá para ter uma análise geral da engenharia só do primeiro período, né? É aquela coisa do Tem que tipo, ter paciência, né? ter Acho que o paciência. imediatismo, assim, estraga tudo, né? Uhum. Você achar que, nossa, eu vou entrar e já vou ser. Não. Vai com calma, vai olhando para todo o campus, vai conhecendo, vai participando, vai fazendo interações, que eu acho que E isso às é. vezes eu vejo gente assim que, eu não tô trabalhando, então eu vou adiantar a disciplina. Aí às vezes faz tipo assim 10 disciplinas por semestre. Sinceramente, não tem como absorver o conhecimento, sabe? Não. E assim, nem sempre a grade curricular é a melhor do mundo. Mas se tem ali 5, 6, 7 disciplinas, é por algum motivo, entendeu? Não é porque, tipo, alguém jogou ali sem pensar. Exato, exato. Foi tudo muito pensado para aquilo. E o aluno fazer essa doideira é coisas assim que você acaba não absorvendo. Eu acho que só as matérias que estão ali ainda são, né, muito difíceis de que você leve, né? E principalmente porque eu acho que a engenharia, a maioria é integral, então você acaba tendo, né? Vários horários, então é difícil de você se acomodar. E eu, assim, eu falo por mim, no primeiro período, eu sentia muito sono, porque é muita coisa nova entrando na nossa cabeça, né? Eu tinha um Não, programa já aconteceu de voltar para casa com uma dor de cabeça, mas o que que aconteceu? Porque pensar demais. muito, muito. Eu lembro que eu voltava assim e tinha programação, tinha física um cálculo um coisas assim, física experimental, e eu olhava assim
aquilo, eu estudava, aí me dava um sono absurdo à tarde, assim, eu dormia um pouco, aí eu acordava, estudava de novo, aí me dava, porque era tanta coisa, tanta informação nova, que eu falava, gente, onde é que eu vou conseguir consumir tanta informação assim? Então eu tinha um sono absurdo no primeiro período. E eu sempre falo isso, questão de sono é uma coisa que eu priorizei muito E a dentro da... adaptação de rotina também, né? Porque é uma dinâmica totalmente diferente. Sim, sim. Você vai para a faculdade de manhã, às vezes você vai à tarde, às vezes você vai à noite, e aquela coisa assim, é você se adaptar a tudo isso, se adaptar a, enfim, a horário, a clima, a tudo. Eu acho que Ai, Natana, muito obrigada. Foi um eu que prazer conversar agradeço. contigo. Eu que Adorei te conhecer um pouquinho melhor. Tu é uma agradeço. fofa, uma querida aí. Deve ser Obrigada. muito bom ser teu aluno. E eu Obrigada. vou deixar a live salva caso alguém queira assistir É, depois, pessoal que chegou atrasado aí. Mas foi um prazer, adorei eu que a agradeço. live. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer estar aqui. E é importante, eu acho que esse trabalho que a gente faz em rede social eu falo, acredito que você faz a mesma coisa. Eu faço o que eu queria que fizessem comigo, né? Eu faço o que, nossa, Sim. eu queria que tivessem me dado esse conselho, eu queria que tivessem me ensinado dessa maneira, eu queria que tivessem né, olhado para isso e falado, Não, o nossa, pessoal é privilegiado, né? Então aproveitem. isso, aproveitem, Porque porque na nossa época ninguém falava essas coisas pra gente. foi aprendendo nos trancos e Nos barrancos tombos, da assim, da vida. vida. Exato. Ai, Então tá, boa tarde pra ti, né? boa noite para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.